Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do programa Pro Animal, com muita alegria. Essa noite a gente tem como convidado o nosso caríssimo Alex Sebem, doutor Alex Sebem, antigo conhecido meu, um grande defensor dos animais, uma pessoa que sempre voluntariou, sempre colaborou para que a causa animal crescesse na nossa cidade, também para que os direitos dos animais fossem preservados, reconhecidos, né? Uma pessoa que me ajudou bastante e é com muita alegria que eu te recebo aqui, Alex. Obrigada por ter aceito o meu convite. E hoje o assunto eu acho bastante interessante, obviamente, e muito polêmico, né? E já sei qual é a posição do Alex. Achei muito interessante trazer para vocês o nível de debate que estamos tendo a respeito dos direitos dos animais e, na prática, na defesa dos animais, né? Que é essa nova legislação, esse novo pensamento, esse novo entendimento que os advogados animalistas, que é uma nova onda do direito, né? O direito animal, vem trazendo debate a respeito exatamente dos direitos dos animais, de serem seres de direitos reconhecidos, né? Exatamente. Seres de direito. Então, a gente vai trazer a feliz notícia que essa lei, essa legislação está sendo ajustada no país, coisa que já acontece em outros países, né? A gente está avançando e o nosso estado é um dos que avançou por primeiro. Porém, como tudo no começo acontece, sempre é com muita dificuldade, né? Porque se abre um debate novo, uma visão nova, nem todos aceitam, gera muita polêmica no início, gera um monte de ondas controversas e a gente quer escutar então a interpretação dessa legislação estadual que nós temos, que foi proposta pelo deputado, meu amigo querido, Gabriel Souza, e aprovada, né? Então, vamos escutar do Alex a interpretação dessa lei e como que funciona e também na prática, né, Alex? Eu só quero agradecer, né, primeiramente o convite, e como tu falou, Arlene, é sempre bom esclarecer esses assuntos para a sociedade em geral. Já venho aqui em outros programas também, tanto como apresentador e às vezes como entrevistado, sempre falando assuntos polêmicos e que envolvem situações jurídicas complexas, tentando falar de uma linguagem simples para que a sociedade possa ter um posicionamento. E nada melhor do que ter um posicionamento com fundamento, não embasado em fake news ou notícias pela metade, como está se disseminando nos últimos tempos. E como tu falou, hoje então nós vamos falar da questão do direito animal, que na verdade é uma proposta de lei federal, né? A PL, o projeto de lei 145/2021, que se não me engano é do deputado Eduardo Costa. Eu acho que essa do Gabriel é que teve a lei 11.434 de 2020, 2019 aqui no Rio Grande do Sul. A do Gabriel é a 14.434. 14.434, não 11.000, 14.434. Foi aprovado do nosso Código Isso, Ambiental de proteção do Estado, animal, né? Que trouxe o artigo 216, elevando o animal à condição de ser senciente. Isso, sujeito de direito. Isso. O que acontece, tá? Hoje no Brasil o Código Civil ainda trata o animal como um objeto. Ele tem o mesmo valor do que se fosse uma cadeira, um móvel, né? Ele é um bem móvel, ou, na verdade um semovente, um ser que se move por conta própria, né? No seu artigo 82 do Código Civil, da Lei 10.406, tem esta equivalência. Então o animal estaria equivalente a um objeto. Mas, não só no Brasil, como tu bem falaste, é uma corrente mundial, já estão entendendo que o animal possui sentimentos, né? Medo, angústia, raiva, estresse. Vejo os veterinários diagnosticando estresse para os animais e prescrevendo medicamentos, né? Então já se sabe que o animal ele não é um objeto, né? Ele é um ser com sentidos.
Não pode ter... Pode falar. Sem querer te interromper, Sim, já interrompendo, sim. quem diz se o animal é um objeto ou não é, se é um ser senciente ou não sou eu, não é o doutor, é a ciência. Ciência exato. é que diz quem é quem, né? Que a cadeira é uma cadeira, que o animal é um ser senciente. Exato, Arlene, À vontade. exato. E aí, como eu estava comentando, sobre esse posicionamento científico, então, começou uma corrente jurídica e doutrinária também, da doutrina de grandes juristas, acerca de enquadrar o animal num posicionamento, numa posição, melhor dizendo, dentro da legislação, de não ser igual ao ser humano, porque não é dotado de racionalidade, mas também não ser um mero objeto, porque ele não é um ser inanimado. E tivemos muitas decisões, não só no Brasil, mas no mundo, que trata o animal como um sujeito de direito, como tu falou. Um sujeito de direito despersonalizado. O que é isso? Tá? O sujeito de direito é quem tem capacidade para fazer a pretensão do seu direito, requerer. Tá? O despersonalizado, ele não tem personalidade própria. Um sujeito de direito personalizado, despersonalizado, melhor dizendo, é como se fosse uma empresa. Ela é um sujeito de direito, uma pessoa jurídica, só que ela não é personalíssima. Ela precisa de um representante. Né? Ela é um corpo, ela é um conjunto de atos que formam um ser. É a mesma coisa o animal, sujeito de direito despersonalizado. Tá? Com base nisso, tivemos então ali a Lei Estadual 14.434, né? No seu artigo 216, que trata o animal como ser senciente. Isso no estado do Rio Grande do Sul. Também tivemos uma lei no estado da Paraíba. E Santa Catarina. E em Santa Catarina. Tá. Com base nessas questões, e inclusive eu só quero abrir um parênteses aqui, que eu estava lendo sobre não sei se tu já ouviu esse caso, acho que foi o primeiro caso no Brasil, não sei se foi o primeiro, mas foi um dos mais polêmicos, de uma chimpanzé fêmea chamada Suíça, acho que foi no Ceará, no Salvador, que uma associação, acho que de proteção animal entrou, ela estava num zoológico público e entraram em nome dela, né, tratando ela como sujeito de direito, dizendo que ela tem legitimidade para postular em juízo, para que ela fosse para um ambiente mais saudável. E o juiz lá da comarca de Salvador, da capital, ele citou o zoológico para que apresentasse sua defesa. Na verdade, só corrigir, um habeas corpus que eles pegaram para o direito dela poder ser retirada do zoológico e ir para um ambiente mais saudável. E aí o juiz, ele notificou o coator para que ele se manifestasse acerca disso. Note que ele não extinguiu o processo de plano, que eu já vou falar para vocês, como é que funciona a questão da legitimidade ad causam, que é a legitimidade para a causa e legitimidade do processo. Interessante, tá? Ele pediu um habeas corpus. Essa associação pediu um habeas corpus pelo direito de ir e vir, sim, que é um direito do ser humano, mas com base, né, de que o animal, por ser dotado de sentimentos, né, ele é elevado, então ele teria legitimidade da causa, legitimidade ad causa, legitimidade para a causa, sim, um direito seu, tá, de poder ir e vir. Na verdade, só queriam retirar ele de um ambiente insalubre. Faz a comparação e desenvolve esse raciocínio. Justamente. Aí, com base nisso, o juiz da capital, como eu falei, mandou notificar o coator, que seria o zoológico, para ele se manifestar. Só que o ponto principal é que eles não extinguiram a ação de plano, porque nesse caso, ele entendeu que o chimpanzé tinha legitimidade. Só que, infelizmente, o chimpanzé, ela é uma fêmea, ela morreu antes do final do processo. Então, foi extinto por perda do objeto. Mas foi uma revolução porque ele reconheceu que ela podia, sim, ser parte de um processo. Depois, nós tivemos aqui na Argentina outro caso, isso, também de uma orangotango fêmea, né? Isso. Que a juíza também citou. Inclusive, eu achei interessante do que eu estudei, porque ela, como diz no artigo jurídico que eu li, ela rompeu o entendimento kantiano, que Immanuel Kant, um pensador, dizia no seu livro Doutrina do Direito,
que a relação jurídica, a legitimidade para fazer parte de um processo só de seres humanos. E isso vinha sendo adotado, porque é um campo filosófico, vinha sendo adotado na filosofia do direito por muito tempo. Então essa juíza da Argentina quebrou. E a gente começa a ver que de forma esparso no mundo, mas embora aqui na América Latina, porque quem está defendendo mais o direito animal é o direito anglo-saxão, com mais incidência na América Latina, começou a se tornar, a se entender que o animal teria, sim, legitimidade. Aí veio esse projeto de lei do deputado Eduardo Costa. É um projeto... o projeto de lei 145 de 2021. Federal, né? É uma lei federal, tá? Inserindo o inciso 12 no artigo 75 do Código de Processo Civil. Porque daí, o que acontece? Qual é o problema que nós temos? Tu vai, viu? Vamos bater no papo, né? Eu tô falando, tô explicando aqui, tô sendo rápido. Sim, eu só quero buscar um número aqui para fazer uma pequena argumentação. Fica à vontade. Então, o que acontece? Nós temos no processo, tá? Na trilogia do processo, nosso direito processual civil brasileiro, tá? Três fundamentos. Primeiro, jurisdição, né, que é a questão do Estado avocar para si a tutela jurisdicional. Eu que julgo, não existe mais direito com as próprias mãos. O direito de ação, que é o direito de provocar o Estado juiz. Eu, ser humano, vou lá requerer a minha pretensão. E o processo, que é o instrumento do qual é feito esse requerimento. Tá? Dentro da ação, vamos deixar os outros dois de lado, vamos focar só na questão da ação. Direito de ação. O direito de ação, ele, para poder ser exercido, tem os pressupostos da ação, que nós chamamos de condições da ação, que hoje são legitimidade e interesse processual. Tá? Então, o Código de Processo Civil, uma lei federal que regulamenta todo o processo na área civil. Se você vai procurar um advogado e você quer entrar com um processo, o advogado vai seguir esta lei, que fala como tem que fazer o pedido inicial, como tem que fazer a citação, como se dá audiência, como o juiz tem que sentenciar, enfim, é essa lei que estrutura. Eu estou tentando falar num modo bem simples. Para tudo normatizado. Né? Para que todo mundo entenda. Tanto que lá no artigo 17 do Código diz que para poder ingressar com uma ação é necessário demonstrar legitimidade para a causa e interesse processual. Tá? Se não tiver isso, o processo é extinto de plano, né? Ele nem inicia, o juiz já sentencia de forma terminativa, extinguindo ele com base no artigo 485, inciso 6 do mesmo processo, que é a ausência de legitimidade. Tá, certo. Mas o que é essa legitimidade? O que é essa legitimidade? A legitimidade, que eu falo, ela é o poder da pessoa, né? É o direito da pessoa demonstrar o seu interesse na causa. Tá? E aí nós temos o seguinte exemplo. Se eu, né, contrato você para fazer um serviço, você não faz, eu tenho o direito subjetivo de te processar exigindo esse serviço. Então, a legitimidade que eu tenho, o poder que eu tenho de exercer o direito subjetivo é meu. Eu não posso transferir para um terceiro. E você tem a legitimidade passiva. Não posso processar seu filho no seu lugar. Por quê? Porque é você quem obrigou-se contratualmente comigo. Tá? Então, nós temos a legitimidade. Fora disso, ninguém tem. Mas, por exemplo, só uma questão assim, para trazer para a prática, né? Uma empresa, um CNPJ, também não essa que é a questão. Aí, fora isso não tem, mas tem uma exceção. Existe a legitimidade extraordinária. Tá? Por exemplo, uma pessoa jurídica, ela é um ente... Ela é um ente despersonalizado, um sujeito de direito despersonalizado, como a gente falou, tá? Ela precisa ter um representante. E a legitimidade extraordinária, no caso, são outros seres, seja a pessoa jurídica, seja um bem coletivo, seja o animal, que necessita que alguém faça a assistência deles em juízo. Só que interessante, a pessoa ela é despersonalizada, mas ela não tem a legitimidade para ingressar em juízo. Entende? Alguém tem que fazer. Lá, o Ministério Público, por exemplo, defende os animais, tá? Porque a sua competência, artigo 127, artigo 225, parágrafo 1º, lá da Constituição Federal,
que tem que ser, o direito da fauna e da flora é um direito de todos, então ele defende um interesse. É diferente do animal ter legitimidade, né? É diferente do nome, vamos ser bem simples, é diferente do nome do animal que está na ação, tá entendendo? O nome do animal, como eu vi algumas ações, tá lá, sei lá, Chico, que é o animal do gato, o nome de um gato, por exemplo, que ingressa com uma ação contra uma pessoa que o atropelou, ou contra alguém que fez uma violência física contra o animal, né? Isso já está acontecendo. Aí é que está. Já existem ações ingressando, pedindo os direitos do Chico, né, que foi atropelado, ou do cachorrinho Toby, que recebeu lá ferimentos numa clínica, né? Já existe isso acontecendo. Tivemos uma ação recente no Ceará agora, que inclusive o advogado pegou a pata do animal e colocou na petição inicial, né? Ele fez o nome do animal como se ele assinasse com a patinha. Se ele assinasse. Claro que daí teve a questão do dono do animal, do tutor do animal também ingressar em juízo, do advogado, com um instrumento de mandato certinho, tá? Porque tudo isso veio do pensamento, do raciocínio, do entendimento que a própria Constituição garante direitos para os animais. Quem começou com todo esse debate foi a própria Constituição. Exato. Ali onde diz que os animais têm direito de não sofrer. Sim, é lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, né? Começa com o direito de não sofrer. Todo mundo tem o direito ao meio ambiente preservado. E aí tem a defesa da fauna e da flora, tá? Para que eles possam... a sofrimento. Isso, a algum tratamento degradante, enfim. Só que assim, veja bem, te interrompendo infinitamente, o que acontece? Eles têm o direito de não sofrer, mas veja bem, uma planta sofre, a grama sofre, a terra, a água sofre. Esse entendimento também começa a descartar e dar um outro lugar jurídico para o animal dentro do ordenamento da nossa Constituição, que começa a mostrar, tu vê, isso tudo é muito interessante, né? Começa a mostrar que o animal não precisa estar inserido e debatido como algo do meio ambiente, e sim como realmente algo individual de direitos naturais inerentes a si mesmo. Então já dá uma visão totalmente diferente, extremamente moderna e necessária. Exato, só que ali além assim, ó, nós estamos falando do direito material, tá? A questão da tutela, eles têm direito à proteção jurídica. Só que a questão de legitimidade para você requerer buscar sua pretensão resistida num processo é outra coisa. Aí é o Instituto de Direito Processual, porque existem dois direitos subjetivos. Quando um dever jurídico é violado, quando você sofre uma ofensa, né? O nosso exemplo, eu te contratar para fazer um serviço e você não fizer, eu tenho o direito subjetivo material de exigir essa quebra de contrato contra você. O meu segundo direito subjetivo, ele vem de eu poder ingressar via o Estado juiz, como a gente chama, buscando uma tutela jurisdicional. Porque eu não posso ir diretamente a você exercer o meu direito. Eu tenho que buscar o juiz para que o juiz determine, obrigue você a cumprir a cláusula contratual a meu favor. Tá? Então é essa questão que está faltando hoje na legislação brasileira. Não existe no Código de Processo Civil, tá, a legitimidade para o animal ser um parte dentro do processo, não seja direito, perdão, para ser parte no processo. Por isso que esse projeto de lei do deputado Eduardo Costa, projeto de lei 145 de 2021, ele vai inserir no artigo 75 do Código de Processo Civil, onde diz lá, tem legitimidade ativa e passiva, né, para ser parte no processo. A União, por meio do advogado-geral do Procurador-Geral da República, né, o município pelos prefeitos e procuradores, e assim em diante, e as partes, né, envolvidas numa relação jurídica, eu, inciso 12, diria assim, os animais. Sim. Perante, sendo representados judicialmente, né, assistidos judicialmente pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pelas associações, ONGs, né, associações de proteção animal, devidamente registradas, pelo seu tutor ou guardião. Sim, exatamente. Então, esse é o embasamento, esse é o ponto central desse projeto de lei. Por quê? Porque ainda há um enfrentamento muito grande. Eu estava conversando contigo ali nos bastidores,
que eu vi uma decisão agora em 2020, aqui de Porto Alegre, onde que tiveram vários gatos e cachorros que ingressaram na justiça, uma associação de proteção animal ingressou, inclusive constou o nome desses animais na inicial. E o advogado, ele lutou na questão da legitimidade, ele defendeu a sua tese, dizendo que eles são legítimos, com base na Lei 14.434 do Estado, no seu artigo 216, que ele eleva-os a ser senciente. Todavia, tanto o Ministério Público quanto o magistrado, o Ministério Público fez a promoção e o magistrado sentenciou, dizendo que eles não têm legitimidade ad causa, que é a legitimidade para a causa. Tá? Por quê? E legitimidade ad processo, que tem uma diferença aí, mas acho que não vai dar tempo a gente ficar explicando, sim, porque não é o intuito do nosso debate. Porque não existe na legislação um artigo que diga, ó, eles são legítimos, eles têm legitimidade para a causa. Claro. Esse artigo 216 fala que eles têm um direito, eles têm uma proteção jurídica, é mais voltada para o direito material. Até porque essa lei estadual não pode falar em processo civil, porque é uma questão exclusiva da União em legislar. Sim, sim. Então, surgiu o projeto de lei, tá? Muito feliz, na minha opinião, elevando o animal, né? o ser não humano, né? O sujeito de direito despersonalizado, como a gente disse, trazendo-lhe a legitimidade para participar do processo. Fazer parte do processo. Uhum. Alex, na prática, então, se eu bem entendi, por exemplo, se um animal for atropelado, ele mesmo pode entrar contra... Teoricamente seria isso, porque um dos grandes questionamentos mas esse projeto de lei, o que ele vai trazer benefício? Porque hoje nós já temos a representação do animal. Sim. Né? O Ministério Público, a Defensoria Pública da União, muitas vezes pode defender. É uma questão coletiva. O próprio dono do animal pode exigir de um terceiro que causou uma lesão ao animal, ou que violou a sua integridade física, algum dano. Mas quando o animal pode fazer isso? Se o dono não quiser e o animal está sofrendo, uma associação em nome dele pode fazer? Então, essa é a grande discussão. Porque os juristas... E aí está enfrentando uma certa resistência, porque os juristas disseram, mas isso aqui não vai mudar em nada, gente. Porque vai continuar assim, o animal vai precisar de algum representante, de algum assistente, para poder ingressar em juízo, até porque ele não pode se manifestar por si, sejamos lógicos, né? Mas o que vai trazer? Até tem um artigo científico de uma universidade que fala isso. Essa mudança de pensamento. Nós vamos ter, primeiramente, uma mudança social. Tá? Tem um impacto social. A sociedade vai entender que o animal também pode exigir seus direitos. Tá? A gente diz que é uma ação terciária, né? Porque como é um terceiro, é um assistente que vai exigir esses direitos em nome do animal, né? Mas o animal vai constar lá, sim, o animal vai fazer parte do processo, né? É uma ação que não seria primária entre eu e você eu autor, você real, não, é uma terciária, é um terceiro que vai exigir esse direito por ele. Então vai ampliar essa possibilidade de alguma associação, de algum órgão ingressar em nome do animal, caso o tutor não o faça. Né? Mas não vai gerar uma consequência para o tutor, não. Só vai dizer que sim, ele pode fazer parte, alguém pode agir por ele. Então esse impacto social até o fim. Acredito que uma coisa que vai ficar muito clara quando isso tudo estiver realmente acontecendo, depois que a gente superar esse debate e já começar a colocar certos novos padrões, né? Eu acredito que vai ficar mais claro que sim, vai dar um impacto social enorme, que virá à tona os direitos dos animais, e não apenas os direitos do tutor diante do seu animal, os deveres, a violação do direito do animal em relação ao tutor. E outra questão também, já te interrompendo, por exemplo, se é ingressado com uma ação buscando a reparação de um dano, de um animal que teve algum prejuízo, tá? Antes o dinheiro era repassado, ou o juiz determinava a condenação, tá? O dinheiro era repassado para o tutor do animal, mas ele aplicava em favor do animal. Então, se o animal for ter legitimidade para ingressar em juízo, já ainda não está exatamente considerado como sujeito de direito, não está pacificado isso, tá? Até porque o nosso Código Civil não tem mudança ainda. Não está nada pacificado. Tem um projeto de lei também federal,
não vou lembrar o número, que está tentando mudar o Código Civil, para tirar ele como bem imóvel lá do artigo 82 do Código Civil. Tá? Fazer um enquadramento especial para esse ser senciente, para o animal. Tá? Mas aí, se o animal tem legitimidade, logo essa indenização tem que vir em favor do animal. Então tem que ser utilizada para o animal. E aí, se o tutor, uma vez ganhando esse dinheiro, né, conseguindo essa indenização, ele não utilizar para fins do animal, sem essa atual legislação, bom, então o tutor não sofre nenhuma responsabilidade. Tudo certo. Mas agora sim. Porque o animal ganhou a ação, ele tem o direito Exato. de usufruir. Mas a discussão é longa, tá? A discussão É muito longa. É só a gota do oceano. Isso, sim, é uma gotinha. Eu acredito que a gente está avançando bastante com esses novos debates. Aliás, muitos debates novos, né? Muitos assuntos novos dentro do tema. E eu vejo que a própria sociedade já começa... as pessoas que não estão dentro do mundo da proteção animal, ou que não convivem muito com animais, com esse tema, enfim... Gente da sociedade comum, né? Hoje em dia já estão prestando mais atenção na questão dos direitos dos animais. Exato. Eu tenho essa dedução olhando a quantia de denúncias que a gente recebe, né, na prefeitura em relação a maus tratos contra animais. Eu acredito que há um tempo atrás era bem menos. E hoje... é um número bastante significante. Por quê? Porque as pessoas estão reconhecendo, sem saber, elas estão reconhecendo que os direitos daquele serzinho que está naquela casa, no vizinho, estão sendo violados. Elas reconhecem, elas veem, elas percebem que é algo natural delas, porque realmente se fala mais a respeito dos direitos dos animais. E um direito que eles têm garantido é de não serem expostos ao sofrimento. Exato. Então era isso. Temos mais alguma coisa para conversar que tu acha relevante? Eu só digo que sempre toda discussão é inicial, isso aí, tá? Eu também tenho alguns poréns perante essa legislação, não vou dizer que sou totalmente favorável, mas há muito caminho para ser andado, há muito estudo para ser feito, tá? Essa que é a notícia boa também. Muito estudo, né? Realmente. Exato. Porque quando a gente começa a ouvir os grandes entendedores desse assunto, que são os advogados animalistas, que se debruçam por cima disso, né? A gente percebe a visão deles, o quanto é diferente, interessante, né? E provocante também. É isso aí. Só tenho a agradecer por esse debate de hoje e esperamos que tenhamos mais notícias sobre essa legislação. Esperamos muita notícia positiva. Ao passo que a gente vai avançando em relação aos direitos dos animais, a benefícios para os animais e uma conduta, uma visão mais humana, né? Sem colocar o ser humano exatamente como centro do universo, né? Exato. Entendendo que nós todos somos parte de um todo, né? Exato. Temos que conviver em harmonia. Ao passo disso, a gente também vê legislações sendo propostas justamente ao contrário, né? Então a gente tem que ficar ligado nas propostas que retroagem aos direitos dos animais, que também são direitos nossos, por tabela, né? Perfeito. Agradeço muito, Alex, tua presença, e a gente Eu que agradeço. Se vê de novo daqui a 4 semanas, que as minhas colegas também vêm participar desse programa. Espero que você esteja gostando. Grande beijo, obrigada pela oportunidade. Onde estão os anjos de plantão?